modesto pedagógico. Espero que, de alguma forma, consiga alcançar você também. Vamos revisar a matéria, então? Você está com a canetinha aí, o papel, para você anotar direitinho. Vamos revisar a matéria. Bom, nós vamos entender qual que é a base inológica da tradição wesleyana na devoção. A base inológica. A base inológica. A tradição wesleyana, de musical, litúrgica, de adoração, ela possui uma base inológica. Senão, não teria como fazer. Ela construiu uma história, um estudo, uma didática e uma coisa muito bonita. Veja só no que se norteia a nossa base inológica. Nós temos duas bases inológicas. Nós temos como centro a Bíblia, portanto, a nossa função na tradição wesleyana é totalmente bíblica. Daí você não entende, daí você não consegue entender por que tem tantas canções, liturgias das igrejas que diferem do que está no bíblico. E quando eu falo bíblico, eu não estou falando que é para você imitar Israel, imitar a igreja primitiva. Também, pode ser. Não vai imitar Israel, o sacrifício já acabou o sacrifício, né? Isso já foi sacrifício por nós na cruz. Mas são coisas que são até aberrações. Teve uma igreja aí, não vou dizer onde é, nem o estado, mas que fazia uma peça onde o protagonista principal era uma pessoa que mentia. A peça toda era em cima de mentira. Alguns teatros que põem o diabo para assustar as pessoas, aquele negócio. É umas coisas. Eu não estou discordando de ter teatro na igreja, não estou falando isso. Mas a motivação com que se faz algumas liturgias, algumas apresentações, não são totalmente bíblicas. É mais um fruto da sociologia, do coletivo, e não são tão bíblicas. Nós podemos inovar, fazer coisas diferenciadas, desde que possamos partir de uma tendência bíblica. E na base inológica wesleyana, a Bíblia é o centro. Ela é o centro nuclear. As canções de Carlos Wesley, as canções que permeavam o avivamento wesleyano, foram todas pautadas na Bíblia. Depois, quando veio o avivamento nos Estados Unidos, o grande despertamento, a partir de 1740, com o Jonathan Edwards, posteriormente veio o Granson Finney, Charles Granson Finney, depois o Dwight Lyman Moody, e tantos outros. Os cantos eram permeados pela palavra. Isso foi uma tradição wesleyana. Foi uma tradição wesleyana que foi para lá também. Apesar que os congregacionais eram de origem puritanas. Mas eles também tinham essa concepção. Isso é muito importante. A outra base inológica nossa, ela é cristocêntrica. Cristocêntrica. Por que ela é cristocêntrica? Porque as canções tinham como base trazer a mensagem missionária, a mensagem de missões. Cristo era o centro das canções por ser adorado e por ser anunciado. Adorado e anunciado. Então, a nossa base inológica ela é constituída por duas vertentes, a Bíblia e cristocêntrica. E uma coisa está ligada à outra. Portanto, torna-se a nossa linha de pensamento muito mais excelente do que possamos imaginar. Ok? Eu já posso aqui apagar. Vamos para outro item aqui na nossa aula, nas bases bíblicas wesleyanas da adoração. Vamos explorar aqui um outro campo. Esse campo chama-se, o número 2, é o propósito. Propósito. Então, qual é o propósito da base wesleyana de adoração? Qual que é o propósito? Parece-me que a luz está ali tomando conta do propósito. Deixa eu tentar aqui apagar. Acho que melhorou, né? Nossa. Se melhorou, escreve para mim na tela aí se está melhor. Senão eu volto com a luz que estava ligada. Então, se melhorou, escreve melhorou. Ou então piorou. Ou então melhorou. Muito obrigado, Renato. Valeu. Graças a Deus. Então, o propósito. No propósito, nós temos 1, 2, 3, 4 coisas importantes. Então, eu tenho aqui no centro o próprio propósito.
qual que é o propósito? Nós vamos descobrir já, tá? O propósito. Aí nós temos o segundo ciclo, que vai ser o discipulado. Por incrível que pareça, as canções... Vou até fazer maior, sabe? Tá? Vou até fazer maior. Peraí. Ali tá, pode fazer maior. Vou descer um pouquinho esse propósito para cá, para sair um pouquinho da luz, tá vendo? Vou aqui, ó, número 2. Propósito. Ok? Muito bem. Então, vou fazer aqui maior um pouquinho. Fazer aqui. Aqui tem no meio o propósito. Aí eu tenho o segundo ciclo, que seria o discipulado. Logo em seguida, vem um outro ciclo do propósito, que seria aqui o evangelismo. E o último ciclo seria a comunhão. Ok? Eu não sou um bom desenhista, mas dá para entender um pouquinho isso aí. Ok? Nós temos o propósito, nós temos o discipulado, nós temos o evangelismo e temos a comunhão. Olha que interessante. A base wesleyana da tradição devocional atingia essas coisas aqui. O propósito me direcionava para o quê? O propósito me direcionava para a santidade. E qual que é o lema da nossa igreja? Não é santidade? Então, o propósito conduzia, era a função da liturgia inológica era a santidade. Já no discipulado, eu tinha o desafio, aqui, ó, discipulado, eu tinha o desafio da vida nova. Uma vez que eu aceitei a Jesus, estou seguindo a Jesus, eu tenho uma vida nova. Então, os cânticos sempre tinham uma função de me levar ao discipulado. Gente, isso é maravilhoso. Você está vendo o raio-x da ideologia wesleyana. Aí nós temos o evangelismo, que seria a ideia missiológica. A ideia, deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Ok. A ideia missiológica. Ok? Por quê? Jesus era adorado, mas também era anunciado. Do evangelismo eu tenho a vertente inológica. E aí vem a comunhão aqui, que seria a unidade. Deixa eu colocar um lugar aqui. A comunhão está aqui, ó, vou puxar para cá, tá? Unidade. Você consegue ler aí, unidade? Tá, consegue ler sim. Então, nós temos aqui a unidade. Repetindo, o propósito central da ideologia wesleyana era santidade. Aproximar-se de Deus, contato com Deus, mais aproximação com Deus. Temos em seguida o discipulado, que seria o desafio da nova vida. Deixar a bebida alcoólica, que era muito pesada a mensagem naquela época, deixar das orgias, deixar de mentir, de enganar, de trapacear, uma vida nova. Os hinos clamavam por isso. Hoje em dia tem hinos que passam a mão, né? Deixa a pessoa como está. Aí vem o evangelismo também, que a função daquelas canções pleiteavam também evangelizar, fazer Cristo conhecido daquele povo. E, por último, a comunhão, que seria a unidade. Lembra que eles tinham a famosa festa ágape? A festa ágape era uma festa de comunhão dos primitivos wesleyanos. Eles não podiam participar da Santa Ceia na Igreja Anglicana, então eles faziam a festa ágape para tentar trazer uma comunhão parecida. Depois, quando eles foram expulsos, mesmo assim não eram recebidos nas igrejas, eles fizeram, então, a festa da ágape e tornaram ela uma Santa Ceia. Depois a igreja virou uma denominação em 1784 nos Estados Unidos, e aí oficializou-se a Santa Ceia, ok? Eu vou apagar, vou dar um tempo para você olhar de novo aí,
O ciclo, eu coloquei em ciclos porque é um giral, é uma giratória que vai fluindo, entendeu? Propósito, a santidade. Aliás, repita comigo em casa como você está mesmo, sozinho comigo. Vamos lá. 1, 2, 3. Propósito, isso. Santidade. Ok? Discipulado, desafio da vida nova. Evangelismo, missiologia. Comunhão, unidade. Esse era o propósito central da Himnologia Wesleyana. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu mais um pouquinho para cá, só um pouquinho para melhorar aqui essa imagem. Se eu conseguir aqui. Pronto, não, ficou mais perto agora. Vamos lá, deixa eu apagar aqui para a gente começar o outro, fazer outro. Ok? Essa aparelho aqui é uma maravilha para dar aula, viu, gente? Eu tenho muitas aulas aqui, me sinto bem aqui no quadro. O que é que eu posso pôr em gráfico o pensamento e fazer você também pensar diferente, né? De uma forma diferente do que ficar sentado vendo só um slide. Mas daqui a pouco a gente volta para o slide, tá? Fica tão animado, não. Amém? Ok. Vamos à terceira revisão aqui na parte bíblica Wesleyana da adoração. Vamos às peculiaridades, ok? Número 3. Peculiaridades. Peculiaridades. As peculiaridades. Eram algumas. O que era peculiar na adoração devocional, na tradição devocional wesleyana? Vamos lá. Nós temos aí, olha, peculiaridade, hein? Olha que interessante. Sermão cantado. Sermão cantado. Sermão cantado. Ou seja, o Carlos Wesley, ele pegava o sermão e ele fazia a canção. O sermão era cantado. Muitas coisas que John Wesley pregava, e até mesmo o Carlos pregava, ou Fletcher, Whitefield, então, muitas canções, ele fazia os louvores. Então a pessoa ouvia a mensagem e ela cantava a mensagem. Olha que interessante. Uma outra peculiaridade da himnologia wesleyana era essa aqui, ó. Era a doutrina fixada. Doutrina fixada. Fixada. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Naquela música Que Grande Amor, do Carlos Wesley, começa assim, ó. Sem merecer o que ganhei, o sangue puro do Salvador morreu por mim, por minha dor, por mim se deu o meu Senhor. Que grande amor, como será assim? Meu Salvador morreu por mim. Que grande amor, como será assim? Meu Salvador que morreu por mim. Aleluia! Qual que é? Olha, me emociona. Qual que é a ideia da doutrina fixada aqui? A doutrina arminiana. O grande amor de Deus, ao contrário do que prega a linha calvinista, ele é para todos, sem distinção. Que história é essa que foi a graça limitada? Que Jesus só morreu por aqueles que vai salvar, não morreu por todos para não desperdiçar. Ele morreu por todos, os que querem e os que não querem. Acabou, ponto final. O amor de Deus é maior do que o universo inteiro. Essa história de expiação limitada não foi. Então, as canções de Carlos Wesley, elas fixavam também a doutrina. A pergunta é, a nossa canção, a nossa himnologia local está fixando a doutrina? Ok. Uma outra peculiaridade da himnologia wesleyana é o paralelismo bíblico. Paralelismo bíblico. Paralelismo bíblico. Por quê?
O Carlos Wesley e os outros compositores wesleyanos, eles pegavam parte do Antigo Testamento e coligavam com o Novo Testamento. E você sabe que isso é uma ideia da composição hebraica? Os hebraicos, os israelitas, eles escreviam os salmos e os poemas com essas dualidades. É claro que eles não tinham o Novo Testamento na época, mas eles criavam um sistema de dualidade, uma afirmação. Nosso Deus é grande, quão grande é o nosso Deus. Esse dualismo, não é paradoxo, é dualismo, esse paralelismo. Nesse caso do caso Wesley, ele confirmava os dois testamentos, fazendo com que a historicidade da música fosse abrangente. Aquele pessoal que fala assim, por exemplo, eu só fico com o Novo Testamento porque o velho já passou, o antigo já passou, porque o que está na graça, não está na lei, quer ficar na graça. Tá, mas do que seria o novo se não fosse o antigo? Qual é a base? É igual meu avô, se não fosse meu avô e minha avó, eu estaria aqui, meu pai e minha mãe. Quando Deus mandou o povo de Israel sair do Egito e que eles comessem o cordeiro, lembra? Era para comer o cordeiro inteiro, está bem explícito, não deixe nada, coma todo o cordeiro. Quem que é o cordeiro? O cordeiro é Jesus. Quem é Jesus? Ele é a palavra. E quem é a palavra? Se é para comer o cordeiro inteiro, eu devo comer, me alimentar de toda a palavra. Toda. Do Antigo e do Novo Testamento. Então, a ideia deles era essa aqui. Eu ainda vou voltar a esse ponto, numa próxima aula, vamos entrar um pouco mais a fundo nesse tema aqui, inclusive, colocando até umas canções lá e umas letras. Tá? Mais uma peculiaridade da enologia wesleyana era a teologia musicada. Teologia musicada. Na verdade, os temas de Carlos Wesley era como se fossem versículos bíblicos. Teologia musicada. Lá na Inglaterra, nas minhas pesquisas que eu faço, numa delas, um dos guias me disse Mr. Gomes, se um dia a Bíblia sumisse da Terra, daria para reescrevê-la com as canções de Carlos Wesley. Achei interessante. Então, pessoal, essa aí é a parte da peculiaridade da enologia wesleyana. Vamos comigo aí, você em casa pode falar comigo aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Peculiaridades. Alguém não falou aí, viu? Alguém não falou. Todo mundo tem que falar, todo mundo, hein? Vamos lá. Sermão cantado. Isso, sermão cantado. 2. Doutrina fixada. Ok? Paralelismo bíblico. E teologia musicada. Se você encontrar uma canção no nosso meio que tem isso aqui, ela é puramente wesleyana, de raiz. Raiz maravilhosa, ok? Vamos lá. Vamos colocar mais uma impressão aqui no quadro. Espero que esteja anotando tudo, para a gente depois discutir, tá? No nosso fórum. Eu também esqueci de falar. Eu tenho um fórum também. Além de colocar slides, além de fazer o quadro, além da prova logo em seguida, além de mostrar publicações e artefatos, eu também tenho fórum, onde os alunos vão falar alguma coisa, dizer alguma coisa. Alguns são observadores, né, que é o aluno coruja. O aluno coruja fica só olhando, né? Então, mas tá bom, faz parte, é bom, sem ele também não vai, né? Ok. Tem uma parte muito interessante da enologia wesleyana, que eu queria também falar com vocês, que são os meios de graça. Eles também usavam os meios de graça em suas canções. Os meios de graça é uma mensagem que precisa ser mais pregada no nosso meio. Deixa eu limpar aqui mais um pouquinho. Os meios de graça é uma mensagem que poderia ser mais pregada em nosso meio. E a gente, durante a caminhada aí, a gente copiou algumas teologias de outros aí, a gente copiou algumas coisas de outros e deixamos as nossas. E depois aqueles outros vieram atrás das nossas. E começamos a pregar as nossas que os outros pregaram da gente. É brincadeira, né? Analfabetismo histórico é uma doença séria. Séria. Eu já vi o wesleyano falar assim, rapaz, aquela mensagem da santidade e tal,
Onde é que você vê? Fui na igreja ali e tal, que não era, né? Falei, pois é, eles beberam nossa fonte, você está comprando uma água que é nossa. Eles foram nossa fonte, quer dizer, não somos donos da santidade, por favor, mas a nossa mensagem é santidade. Então, eles foram, encheram lá as vasilhas, colocaram rótulo e venderam para os outros caras que não conheciam a nossa fonte. Por quê? Falta, assim, ó, frequentar seminários, né? O pessoal acha que já sabe, já nasceu aprendendo tudo. Não. Temos que estudar, né? Vamos lá. A base wesleyana na tradição devocional, ela traz também bem forte a pregação dos meios de graça. Uma explicação que eu sempre falo do professor Felipe Bordon, eu gostei como ele colocou um paralelo. Os meios de graça, embora fosse uma tradição até católica, mas não esse catolicismo que a gente conhece hoje aí, da idolatria, veio na historicidade, que era igreja na época, né? Era o que tinha na época. E o Wesley foi criado na americana, que veio do catolicismo, então era isso mesmo. Mas a gente aproveita o que é bom e dispensa o que é ruim. Então havia os meios de graça que estavam ligados aos sacramentos. Okay? Bom, o Wesley tira dos sacramentos os meios de graça. É claro que hoje a gente fala em ordenança, né? Em batismo e a Santa Ceia. Na época, essa palavra não era bem falada, ordenança. Só que os sacramentos são católicos, né? Nós não usamos sacramento católico. O Wesley usava os meios de graça, que é um dos sacramentos católicos, mas não é porque oração é um meio de graça que está no sacramento. Né? É um meio de graça, é um meio que leva, não é o fim em si mesmo, é o meio. É o fim. Então, o doutor Felipe Bordoni coloca, de um lado, o legalismo, que seria aquelas questões legalistas, inclusive salvação por obras, que o Concílio de Trento, né, promulgou, e do outro lado o antinomianismo, que é aquele grupo que fala, o negócio de Deus não existe, e aí eles são tão antinomianistas que acabam banalizando e vulgarizando os princípios da palavra, né, as obediências, a ordenança. Do lado do legalismo, coloca uma mordaça na pessoa. Do outro lado, o antinomianismo libera o gado sem rumo. Os meios de graça veio para estabelecer uma proposta de equilíbrio. Aí nós temos os meios de graça particulares e os meios de graça públicos. As canções wesleyanas tinham no seu letrário inserido esta questão dos meios de graça, conduzindo o povo a ter a sua prática dos meios de graça. Vamos entender aqui melhor. Então, lá, o quarto e último ponto, ok? Da base inológica wesleyana, será a crença nuclear. No núcleo, né? A crença nuclear. Dá para não trocar crer por crer, né? A crença nuclear, ok? Então, a crença nuclear da inologia wesleyana se baseava nos meios de graça. Então, deixa eu fazer aqui tipo uma intersecção. Fazer um balão aqui, ok? Aí, vou fazer um outro aqui. Deixa eu pegar daqui. Fazer um outro aqui, ok? Mais ou menos um coração deformado. Aqui nesse meio, eu vou colocar meios de graça. Meios de graça, ok? Meios de graça. Que vai fazer um equilíbrio entre os dois aí. Do lado de cá, eu tenho os meios de graça particulares. Particulares. Você está estudando o âmago da teologia wesleyana. Do lado de cá, eu tenho os meios públicos. Ok? Particulares e públicos. Nos particulares, eu tenho as obras da piedade. Obras de piedade. Ok? E nos meios públicos, eu tenho obras de misericórdia. Obras de misericórdias. Obras de misericórdias.
Nos meios de graça particulares, ó, são particulares e o outro é público, ok? Ainda tem aqui as funções básicas dos meios de graça particulares. Quais são? Olha, é importante isso aqui, tá? Oração, ok? Leitura da Bíblia e a reflexão, a meditação, e a Santa Ceia. Santa Ceia. Por quê? Porque são obras de piedade, é devocional com Deus. Olha que interessante. As músicas wesleyanas, elas incentivam o povo a orar, ok? A ler a Bíblia e refletir sobre a Bíblia e o participar da Santa Ceia. Porque subentende-se que, ao participar da Santa Ceia, eu estou em comunhão com a igreja. E qual é a visão wesleyana da Santa Ceia? Para os católicos, a Santa Ceia era a transubstanciação, ou seja, o vinho que está ali e o corpo é realmente o sangue e o corpo de Cristo. Eles acreditavam piamente que o corpo estava ali, porque eles se baseavam naquele versículo que fala: este é o meu corpo. Só que, fazendo uma exegese do texto, até uma hermenêutica, vamos abrir mais um pouquinho, quando Jesus aponta e diz este é, quem está falando que é? O próprio que está ali. Então, se ele está in corpore, apontando o ponto B e dizendo este é, ele está representando-se naquele artefato, naquele objeto, naquela concepção hardware, né? Que é palpável. Não eram dois corpos. Ele não tinha arrancado uma parte do corpo dele e colocado: isso aqui é meu corpo. Ele aponta, ele in corpore, aponta: este é o meu corpo. Isso está me representando. Eu estou refletindo o meu corpo aqui. Então, mas isso é outro ponto. Se for entrar nessa exegese aí vai ser uma tese. Quando ele vê aquele papo: não, mas a Bíblia diz que eu tenho 2 versículos, eu tenho 15. Fala que não é. Então, vamos parar por aqui, né? Isso é assunto para outra aula. Para os luteranos, na Reforma, existia a consubstanciação. Agora estão negando. Vi um artigo que estão negando, mas até onde foi, né? Consubstanciação. A consubstanciação é quando os elementos são pão e vinho. Mas quando ora, naquele momento, naquele ínterim, torna-se o corpo e o sangue. Depois acabou, volta a ser pão e volta a ser vinho. Para os da Reforma radical, que é o Zwingli, a Santa Ceia é apenas um lembrete. Não tem nada especial nela. Nada que comove, nada, é um lembrete só da ocasião que antecedeu o Calvário de Cristo. Para os metodistas, a Santa Ceia, ela se aproxima dos calvinistas aí. Porque para nós, a Santa Ceia ali, no momento que você ora pelos elementos, passa a ser uma memória de Cristo, uma representação do corpo e do sangue, e nós valorizamos a presença do Cristo em Santa Ceia. Ele não está no pão, ele está no culto, ele está entre nós. A sua memória corrobora a sua presença. É isso que os calvinistas também aceitam assim. Nesse ponto a gente chegou bem perto. Então, a Santa Ceia para a etnologia wesleyana era esse momento. Tanto é que você lembra que nos anos 60, nos anos 70, eu lembro que eu sou de 66, então nos anos 70 tinha 4 anos, 5 anos, a Santa Ceia era uma coisa assim: gente, é a melhor roupa, é uma festa, vamos jejuar, é a ceia do Senhor e tal, e não pode pecar, e tem que confessar os pecados. Tinha igreja que o pessoal ia na frente confessar, dado o valor que tinha a Santa Ceia na comunhão. Então, com isso, os meios de graça, o movimento wesleyano também corrobora para a comunhão entre as pessoas. Porque aqui, isso aqui é individual, isso aqui é individual, mas isso aqui é interpessoal. Já nos meios públicos de graça, nós temos as obras de misericórdia, que também aqui é um social. Por quê? Para os wesleyanos primitivos, o amor de Deus estava envolvido nisso. Isso aqui é o amor social, né? A santidade social. As pessoas têm a comunhão com Deus, elas oram, leem a Bíblia, meditam, participam da ceia. Isso reflete na comunidade. Em quê? Em abrigo ao desabrigado,
a assistência às viúvas, aos órfãos, ao estrangeiro. Você sabe que, quando chegou a Revolução Industrial na Inglaterra, os metodistas estavam bem na frente, já se preparando para aquela tsunami, né? Então, as obras de misericórdia, ela inclui aqui a visitação, enterrar os mortos, dar assistência, de modo que torna-se o evangelho muito mais completo, não só na vida pessoal com Deus, como na sua expressão na sociedade. Isso aqui está inserido lá nas canções de Carlos Wesley e nas canções primitivas wesleyanas. Por que não está hoje em nossas canções? As nossas canções são mais um mantra, muitas vezes é um psicodelismo terrível, é um desespero de um Deus distante, um pecador desgraçado. Pouco se evidencia essas coisas aqui, e nós estamos perdendo a nossa herança. Nosso problema é esse. Nós estamos, eu faço um apelo aos superintendentes, aos bispos, temos que voltar à nossa identidade, a nossas, sabe? Porque isso é bíblico. Isso aqui não é novidade, isso aqui é bíblico. É a Bíblia que fala isso. Orar, amar a Deus de todo o coração, ao próximo, isso se traduz em Deus da Bíblia, Santa Ceia, as obras de piedade, as obras sociais, tudo isso faz parte desse evento. Então, você acabou de ter uma ideia do que é o cerne da himnologia wesleyana, ok? Deus abençoe. Vamos agora ao fórum. O que você achou disso? Agora vou tirar o microfone. Qual que é a sua participação nesse momento da classe? Amém? Pode ficar à vontade aí. Professor, eu gostei muito dessa parte desse resumo que o senhor colocou aí, que é principalmente aquela parte das peculiaridades, né? O sermão cantado, doutrina fixada, e hoje em dia a gente vê que tanta coisa vem se falando de santidade e tudo mais, mas tem muita coisa assim que, se a gente pudesse voltar e ver e falar, fazer que nem as raízes mesmo, né? Seria muito melhor, né? Então, mas a gente está no caminho, né? Aprendendo, vendo, estudando e reforçando aqui como é importante essa matéria, né? Como enriquece mais o nosso conhecimento. Amém. Obrigado, Silvano. Olha, o Silvano acabou de destacar aqui as peculiaridades, né, da nossa base, que são 4, né, Silvano? É o sermão cantado, a doutrina fixada, o paralelismo bíblico e a teologia musicada. Eu pergunto a você, se os nossos autores pudessem pensar nisso aqui, né? Como é que seriam as canções, né? Olha, bem melhor, muito melhor as canções. Muito obrigado. Quem quer falar sobre a base tecnológica, o propósito ou a crença nuclear? Alguém mais se arrisca aí para a gente encerrar essa nossa aula, essa primeira parte? Olha, eu pensando nesse último quadro que o pastor trouxe sobre a crença nuclear, né? Se a comunidade cristã atual vivesse isso, refletisse isso, nós temos num meio cristão muito mais saudável e fortalecido, né? Nós teríamos uma igreja forte, né? De equilíbrio. Rapaz, é interessante, porque se você andar só com uma perna, se você só orar ali para ser, você vai andar mancando com a perna. Mas se você não fizer isso, só fizer algo social, ao próximo, cada pandemia, Natal solidário, não sei o quê, você manca com a outra perna. Agora, se você faz os dois, você anda equilibrado, com as duas pernas. Isso que é a ideia, essa que é a ideia, né? É de equilíbrio. Obrigado, querido. Alguém fala do propósito da base neológica? Mais alguém, não? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre ali a Bíblia, né, como centro e as músicas deles, que é cristocêntrica, né? Eu creio que se hoje nós fôssemos fazer um tratamento das igrejas, nós vamos ver que muitas vezes estão longe da Bíblia e cristocêntrica muito, que está dando muita ênfase ao homem, está se dando muita ênfase ao meu bem-estar, não a glória, não
fez por nós. E são as músicas normalmente que mais fazem sucesso. Então, se nós voltássemos, se a igreja realmente voltar, né, a essa base, no caso, eu creio que nós teríamos muito para alcançar. O que muda a vida de pessoas não é mostrar que ela tem valor, mas o que muda a vida de pessoas é a palavra de Deus, na vida dela. Isso que muda a vida da pessoa. A palavra diz que o evangelho é o poder de Deus para a transformação. Ou nós não temos transformação, muitas vezes, temos pessoas chegando à igreja, pessoas aderindo à igreja, indo nos cultos, participando de vários eventos da igreja, mas a vida transformada. Entende? Porque se eles cantavam os sermões, e os sermões eram totalmente bíblicos, hoje em dia, muitas vezes, nem o próprio sermão, os próprios sermões, hoje, muitas vezes, coisa de Sim. aquilo, Jesus e a palavra de Deus. Então, por isso, muitas vezes, aqui estamos falando sobre a música, né? Que, como Sim. disse o pastor ontem, ficou os sermões podem porque o poder da música sobre o ser humano. Então, faz sucesso durante mas às vezes o mesmo conteúdo como tinham as músicas, a tecnologia. A senhora colocou um ponto muito importante aí, porque hoje a ideia é mais antropológica, né? Ela é mais linear, a música é mais horizontal, quando tinha que ser mais vertical. Devolver a Deus a glória, a honra e a Cristo o louvor e a adoração. É por aí. Mais alguém, gente? Obrigado por ter uma vez. Se alguém quer colocar uma coisa, vai dar uma pausa. Pastor, o item 2, na verdade, ele une todos os outros. Quando a gente tem essa espiral ali, ele une todos os outros. Porque a gente tem o propósito de tudo, que é a santidade. E aí você tem o discipulado, enfim, ele une tudo que a gente está falando aqui até agora. Exato. Isso é muito lindo, cara. Isso faz da enologia wesleyana completa, né? Não é perfeita, a melhor do mundo, mas pelo menos estamos mais perto do ortodoxo. Exatamente. Ok. Gente, vocês gostaram do quadro aí? Gostaram aqui da dinâmica da aula aí? Ficou legal ou não? Muito bacana. Pode meter o pau. Ok. Vamos dar uma pausa, então, de uns 5 minutinhos para tomar uma água e a gente volta para a segunda parte da aula. Tá certo, gente? Beleza?